Bom dia, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Eu quero saudá-los com as palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem dúvida, o culto presencial, a comunhão presencial fortalece melhor a nossa fé, não é mesmo? Por isso somos enriquecidos nesta manhã. E também com aqueles que não estão aqui, mas estão nos assistindo e participando deste culto glorioso e histórico na vida de cada um de nós e da Igreja Batista do Povo desta cidade. Irmãos, o tema do segundo semestre de 2020 é a esperança da noiva fiel. Temos trabalhado esse tema ao longo deste segundo semestre. E o tema para o mês de outubro é os juízos e as recompensas eternas. Se há trabalho, há recompensa. Se há testemunho fiel, a recompensa. Então hoje tocou para mim o tema o Tribunal de Cristo. Você já ouviu falar no Tribunal de Cristo? Amém? A verdade é que Deus tem um plano eterno. E Ele está cumprindo este plano rigorosamente, através dos tempos, das épocas, dos séculos. E você vai passar pelo tribunal de Cristo ou você vai direto para o juízo final? A escolha é de cada um dos seres humanos criados por Deus. Cada um de nós crentes em Cristo Jesus também precisamos ter essa certeza, esta convicção. Eu vou entrar no tribunal de Cristo. Eu vou entrar. Eu quero estar lá. Amém? Graças a Deus, poucos améns. Poucos eu acho que estão querendo entrar no tribunal de Cristo porque acham que talvez vão ser julgados. Não é? O tribunal de Cristo não é julgamento para você entrar no céu ou não. Mas a gente vai começar a entender um pouco. Então, para entender o porquê do Tribunal de Cristo, é importante a gente dar uma espiadinha no plano dos séculos de Deus, que começa lá no princípio, na criação. A primeira dispensação edênica, lá do Éden, fala sobre a criação do homem, a tentação, a queda e o castigo, a promessa e também a expulsão. Aí então acontece o estado de inocência do homem. O homem teve um estado de inocência. E isso é lembrado, Deus faz lembrar isso a todos nós, as nossas famílias, quando nós temos filhos. Então nós temos nos nossos filhos um período do estado da inocência. Está lembrando o Éden. Está lembrando aquele tempo antes de Adão pecar. E quão lindo é, não é? A gente olha para a pureza de uma criança. A gente olha pela sinceridade de uma criança, a franqueza de uma criança, sem maldade. E depois, então, ela passa para o estado de consciência. Vamos chegar lá. Então, a criação do homem, em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e até o capítulo 2, versículo 7. Eu não vou ler isso porque não dá tempo. Adão e Eva, em Gênesis 2, criados em inocência, são solenemente prevenidos da consciência do pecado. Gênesis 2. E no meio do jardim estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Gênesis 2:9. E em Gênesis 2:17 vem a sentença: a alma que pecar, essa morrerá. Então, a primeira dispensação, a inocência, termina com o juízo da expulsão de Adão e Eva do jardim. É então o paraíso perdido. Eles perderam o paraíso. Por isso nós estamos fora do paraíso. Estamos aguardando um novo paraíso, um novo céu e uma nova terra. Lá em Gênesis 3 fala a respeito da perda do paraíso. Então, acontece a segunda dispensação, que é a antediluviana. Estavam presentes lá naquela época Caim, Abel, gerações de Sete. E aí aconteceu a iniquidade do mundo e a semente preservada dos justos. E aí vem o dilúvio. Então, acontece o estado de consciência do homem. Gênesis 4. Mas em Gênesis 6, quando as pessoas começaram a se multiplicar, abundou a iniquidade. E a terra estava corrompida e cheia de violência. E então disse Deus: resolvi acabar com todos os seres humanos. E aí acontece Noé e seus filhos Sem, Cão e Jafé e as suas esposas. E estes entraram então na arca construída por Noé. Noé era um pregador da justiça, e ele prega a justiça. Ele prepara a arca e adverte do juízo vindouro. Assim como está acontecendo hoje. Quando Jesus falou em Mateus a respeito da vinda do Filho do Homem, da sua segunda vinda, ele disse: assim como aconteceu nos dias de Noé, estará acontecendo nos dias que ele há de voltar. A segunda dispensação, consciência, ela termina com o juízo do dilúvio. Gênesis 7, capítulo 7, capítulo 8. E aí vem a terceira dispensação, a pós-diluviana, que fala do pacto de Deus com Noé, repovoamento da terra por Cão, Sem e Jafé. E aí acontece a Babel e a dispersão. Deus não concordava com aquela torre de Babel. E acontece então um ato contínuo, o governo humano. Gênesis 9:1 diz: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. A terceira dispensação, governo humano, termina em juízo de Babel, a dispersão. Gênesis capítulo 11. Aí então chega a quarta dispensação, a dispensação patriarcal. O chamado de Abraão, Isaque, Jacó, filhos de Israel, de Jacó, Egito, escravidão, Êxodo. Gênesis 12 até o capítulo 40 conta esta história. E Êxodo de 1 a 12. Então nós temos esta quarta dispensação, que é a promessa. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12. A quarta dispensação, a promessa, ela termina em juízo de escravidão. Vocês estão notando que todas as dispensações, elas terminam em juízo de Deus. A quinta dispensação, a dispensação legal, ou a lei, acontece muitos eventos. O Mar Vermelho, a peregrinação no deserto, morte de Moisés, a conquista de Canaã, da teocracia à monarquia, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. A quinta dispensação legal, a continuação da lei, fala a respeito do reino dividido de Israel e Judá.
O cativeiro, o tratamento de Deus para o seu povo sempre foi benéfico para o próprio povo, para despertá-los e para lembrá-los que eles são um povo escolhido, um povo separado para adorar o único Deus verdadeiro. Nem sempre eles entenderam isso e nem sempre eles obedeceram isso. Então, aconteceu o fim dos reinos, aconteceu também o decreto de Ciro. Israel em 1º e 2º Reis, 2ª Crônicas, Judá em 1º Reis e 2ª Crônicas, veio o cativeiro. Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles falam fartamente sobre isso. E a divisão do reino em 975 anos antes de Cristo. O reino de Judá sobrevive ao de Israel 135 anos. Cativeiro assírio, cativeiro de Israel, 72 anos antes de Jesus Cristo, e o cativeiro babilônico que terminou 586 anos antes de Cristo. Ainda continuando a lei, a 5ª dispensação legal, é o fim do domínio babilônico, 539 anos antes de Jesus Cristo. Tem o tempo do Medo e Persa, que terminou em 332 anos antes de Jesus Cristo. O grego terminou em 167 anos. Independência judia terminou em 673 anos antes de Jesus Cristo. Começa então o domínio romano. Este domínio romano é o mais conhecido no Novo Testamento. Por isso é importante a gente saber e estudar a respeito das dispensações para você se situar no plano dos séculos ou no plano de Deus. Então vem a restauração, a reconstrução, a dedicação do templo em Jerusalém, o fim do Antigo Testamento, a rebelião dos Macabeus. E aí vem também as profecias de Daniel, Esdras, Neemias, Ester, Zacarias e Malaquias. Ainda na lei, no final da lei, na continuação, o fim da história e do cânon do Antigo Testamento. Princípio do cânon do Novo Testamento, 5ª dispensação. Ainda a continuação da lei, vem o nascimento de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Então, Jesus, ele se revela, Deus se revela através de seu Filho Jesus Cristo, ali em Belém. E antes, isso aconteceu antes da morte do grande rei Herodes. Lei, continuação ainda, termina no Calvário. O nascimento de Jesus, Mateus capítulos 1 e 2, o batismo de Jesus aos 30 anos de idade, Mateus capítulo 3, a voz vinda do céu autenticando aquela escolha, aquela separação daquele menino que veio de Maria como o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, diz o texto. E aí então acontece o ministério de Jesus na terra. Mateus capítulos 4 até o 25. Acontece depois a crucificação e a grande declaração de Jesus: está consumado. Toda a missão que ele veio para realizar na terra, ele realizou fielmente, não é? Está consumado. Então, a morte é vencida, porque dali depois ele ressuscitou no capítulo 28 de Mateus. Então, queridos irmãos, aqui começa a nossa história, aqui começa a nossa redenção, aqui começa a nossa experiência de vida eterna e de entrar no tribunal de Cristo. Amém? Então, em Atos capítulo 1, versículos 1 a 14, fala a respeito da ascensão de Jesus, o seu retorno ao céu. O que Jesus foi fazer no céu? Ele foi sentar-se ao lado do trono de Deus. Mas, como diz o apóstolo João,
Na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz que nós temos um advogado que é Jesus Cristo, o justo, que intercede pelos seus filhos dia e noite. E ele está, o que ele está fazendo? Está intercedendo por você, está intercedendo por mim. Então, queridos, a quinta dispensação, a lei, termina em juízo do pecado no Calvário. Então, o pecado foi julgado no Calvário. Ali, então, todos os pecados de toda a humanidade foram satisfeitos no sacrifício de Cristo. Ele assumiu o pecado de toda a humanidade, assumiu o teu pecado e o meu pecado. Então, todo aquele que olhar para Jesus, para a cruz, os seus pecados são perdoados. E quando você convida Jesus para entrar no seu coração, Ele entra. Ele não faz cerimônia. E Ele passa a habitar dentro de nós através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. Amém? Por que, irmãos? Porque você não é qualquer matéria que veio a este mundo e vai ser deixada na sepultura ali e vai acabar só em terra. Não. O que vai para a sepultura é este corpo mortal. Mas o nosso espírito volta para Deus. Tanto daqueles que creem como aqueles que não creem, o seu espírito volta para Deus. Agora, se o seu espírito for regenerado, já aqui neste tempo na terra, não tem outro estágio de aperfeiçoamento depois da morte. É agora. Diz a Bíblia, hoje é o dia sobremodo aceitável. É agora. Prepare-se. O grande profeta dizia para o seu povo, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E esse é tempo de preparo. Então aí acontece a sexta dispensação, queridos irmãos. A sexta dispensação é a graça. É esse tempo que nós estamos vivendo, que começou com o advento de Jesus Cristo, nosso Senhor, na sua ressurreição. A dispensação do Espírito Santo, o arrebatamento da igreja, o anticristo, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, são eventos que estarão acontecendo, não é? A dispensação do Espírito Santo está acontecendo ainda. A partir de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, ali naquela casa onde havia 120 crentes, não é? Havia multidões fora festejando a festa de Pentecostes, uma das festas do povo de Israel. Mas numa casa havia 120 pessoas orando, buscando a Deus. Eles não estavam preocupados com a festa, não estavam preocupados em comer lanças, beber lanças, não. Eles estavam preocupados com Deus, que Deus revelasse a sua graça. Jesus já tinha sido assunto ao céu. E agora, o que fazer? Orar. Confiar. Crer. Que Deus há de cumprir as suas promessas. Graças a Deus. Então, Atos dos Apóstolos, Mateus 24 e 25, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, Daniel e Apocalipse, nos falam a respeito destes eventos. E se vocês, diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3, 29, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão. O que quer dizer isso? E herdeiros segundo a promessa. Amém? Nós somos filhos na fé de Abraão, pai da fé. Em Mateus capítulo 24 acontece o sermão profético de Jesus.
E a história continua. Aí os crentes renascidos, não é? Aqueles que oraram pelo arrebatamento, aqueles que creram no arrebatamento, aqueles que falaram no arrebatamento. Então, em 1 Tessalonicenses, nos conta a respeito, capítulo 4, nos conta a respeito do arrebatamento. Os santos vivos e os ressuscitados, arrebatados nas nuvens. Aí acontece a primeira ressurreição, conforme Apocalipse 26. Os outros mortos não voltarão a viver até que se cumpra 1000 anos. Isso é privilégio dos crentes, hein? Que foram arrebatados. Os outros ficam quietinhos lá. Não vão passar pelo tribunal. Apocalipse 25. O tribunal, chegamos então no tribunal de Cristo, este evento extraordinário, marcado no plano dos séculos de Deus, que vai acontecer. Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler os versículos 7 a 10, que diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, queridos irmãos, a partir do momento que nós experimentamos uma nova vida com Cristo, nós vamos adorá-lo, servindo-o em espírito e em verdade. Todo o nosso desejo da nossa carne, da nossa mente, guiados pelo nosso espírito regenerado, que está em plena comunhão com o Espírito Santo, e o nosso espírito regenerado dirige a nossa vida, corpo e alma, estão sujeitos ao nosso espírito, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Não vem com essa conversa, querido. Eu não posso vencer essa tentação. Eu não posso vencer esse pecado. Esquece. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Ou o Espírito Santo habita em você, ou ele não habita em você. Porque ele que dá-nos esta capacidade de vencer a nossa carne, de vencer o mundo. Agora vocês sabem qual é a pauta de julgamento do tribunal de Cristo? Todo tribunal tem uma pauta. Os advogados é que sabem disso aí, né? Todo tribunal tem uma pauta quando houver sessão. E quando abrir o tribunal de Cristo é uma sessão só. E mais ainda, vai ter só uma pauta. Sabe qual é a pauta? A pauta é que as obras dos cristãos é que serão julgadas neste tribunal. Se elas foram boas ou se elas foram más. Você está entendendo? Então, as suas obras, ao longo da sua vida, a partir da experiência do novo nascimento que você teve com Cristo Jesus, então, a partir daí, todas as suas obras, todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes, estarão em pautas neste tribunal, nesta sessão de julgamento. Amém? Aqui o tribunal é para julgar
as obras dos cristãos de todas as épocas. Agora vem uma pergunta: quem vai comparecer ao tribunal de Cristo? Bem, eu já respondi ela, não é? Mas é importante salientar. Quem vai participar, quem vai estar presente, e também as suas obras serão julgadas, são os salvos. Só os salvos. Só os salvos. Você sabe quem é os salvos? Não é o crente, é o salvo. Se o salvo é crente em Cristo Jesus, ele vai participar deste grande julgamento. Então, só os salvos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, conforme Jesus falou a Nicodemos lá no capítulo 3 do Evangelho segundo São João. Eles nasceram então da água e do Espírito, nasceram da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? O Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno. E também do Espírito, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós nos rendemos a esta terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo que habita em nós. Por isso você tem que cuidar o que você faz, o que você pensa, aonde você anda, porque você está levando o Espírito Santo junto com você. Agora, se você pecar, ele cai fora. Ele está dentro de você, mas ele não tem nenhuma ação. Então, só os salvos é que participarão do tribunal de Cristo. Aqueles que tiveram uma vida de fé e obediência ao Senhor Jesus Cristo. E vocês sabem qual é o passaporte para a eternidade com Deus? Claro, além de Cristo, além do sacrifício, etc., do Evangelho e tudo mais. O passaporte para a eternidade com Deus é dormir no Senhor. Você está entendendo? É dormir em Cristo. Quer dizer, terminar a vida em atividade de adoração ao único Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é maravilhoso. Então não canse de adorar, não canse de louvar, não canse de praticar as obras de Cristo. Bem? Não tenha vergonha de praticar as obras de Cristo. Não tenha vergonha de você ser um depositário de um santo, o Espírito Santo. E não tenha vergonha também de você ser santo, de santificar. Paulo diz que nós devemos mortificar a nossa carne, segurar a nossa carne, matar as ações más e corruptas e deixar o Espírito Santo agir, falar, se expressar, para que o reino de Deus seja estabelecido neste mundo, dentro dos corações de cada pessoa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15, eu vou ler e vocês vão acompanhar. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará.
Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edifica sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. E aí, por misericórdia, né? Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Note bem, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, num determinado versículo, ele diz assim que nós somos cooperadores de Deus, nós estamos trabalhando. O crente é uma pessoa que trabalha. O crente é uma pessoa que luta. O crente, por quê? Porque ele espera. Qual é o nosso alvo? Qual é a nossa meta? A meta do cristão, enquanto está vivendo, é o arrebatamento. Mas estamos pensando no tribunal de Cristo. Muito cristão não pensa. Muita gente não fala sobre isso. Mas quando eu penso no arrebatamento de Cristo, eu estou pensando também no tribunal. Não só pelo fato de receber recompensas, mas o fato de ser aprovado por Deus. Amém? Então o crente é o que batalha, esse negócio de ficar... Bom, tenho o evangelho aí, o evangelho com água e açúcar, né? O evangelho é só de benefícios, não é? Esse evangelho é humano, não é o evangelho de Cristo, não é? O evangelho de Cristo é aquele que você é convidado, não é, a nascer de novo, a ser transformado, para caminhar junto com Deus, com Jesus Cristo. E caminhar com Ele, você está sujeito a ser perseguido, malquisto. Você está sujeito a ser impedido até de trabalhar. Eu me lembro muito bem que um diácono nos Estados Unidos era um grande e alto executivo de uma grande multinacional. Ele era diácono da Igreja Batista, servo de Deus, nasceu de novo. E ele tinha a sua fé, e cultivava a sua fé. E aí veio uma nova ordem na empresa, e ele não concordou com aquela nova ordem. Então o senhor está dispensado. Eu estou dispensado, já vou indo. Tchau. Não tenho o que reclamar. Porque o chefe dele não é aquele que o demitiu daquela empresa. O chefe dele é Deus. E quando você tem essa visão maravilhosa, você tem segurança na terra. Você caminha em segurança, você caminha em paz. Você caminha confiando. Você caminha vitorioso. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo está nos falando aqui que, segundo a graça de Deus que lhe foi dada, ele lançou o fundamento da fé naquelas pessoas lá de Corintos. É isso que ele está dizendo. E ele está falando que ele fez isso como sábio construtor, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, baseado na experiência pessoal que ele tinha. Não era de filosofia, não era de conhecimento intelectual, não. Isso não serve para nós. Fé intelectual vai direto para o juízo final, não passa pelo tribunal de Cristo. E ele diz então, e nos desafia, como sábio construtor. Agora, outro edifica sobre este fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. E às vezes acontece isso na igreja. A filosofia da axiologia. Eu acho que esse texto diz isso. Eu acho que aquele texto diz isso. Eu acho que Jesus diz isso. Acha nada. Tem que ver, você tem que confirmar isso com o próprio texto. A Bíblia se revela por ela mesma. A revelação da palavra de Deus não é por outros livros. É pela própria palavra. Por isso você precisa conhecer a Bíblia.
O diabo não quer que você leia a Bíblia. Por isso você não conhece a Bíblia. Mas você precisa ler a Bíblia, meditar, vivê-la. Então Paulo está dizendo, veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é a base, Jesus é a base, Jesus é o fundamento. Não tem outro. Não adianta botar filosofia em cima da pessoa de Jesus, a filosofia de a pessoa ser bem-sucedida, do pensamento positivo. Jesus é vitorioso, Jesus nos anima, claro. Jesus nos faz prosperar, faz. Mas não é pensamento positivo, é realidade, é vida. Continuando aqui, ele diz, e se o que alguém edifica sobre o fundamento, agora note bem, porque a partir do momento da sua conversão, você está edificando. Você está edificando o reino de Deus, você está edificando a sua vida, cada vez que você aprende um texto, cada vez que você tem uma atitude, cada vez que você tem um louvor, uma adoração, cada vez que você pisa na bola com Deus, cada vez que você peca, isso tudo está sendo revelado. E aí então ele diz, olha, se o que você edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, que há dois grupos de materiais que você pode usar ao longo da vida para construir o reino de Deus na sua vida. Amém? Então, deixa eu continuar aqui e vou explicar melhor. Então ele está dizendo, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. É o fogo que vai provar. E às vezes Deus permite, na nossa vida cotidiana, a gente passar por um fogo de provação. Ainda não é o fogo que vai nos provar. Mas esse fogo de provação está nos trazendo uma mensagem para a gente acordar, para a gente despertar do sono da indiferença das coisas espirituais. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, permanecer, esta é a chave. Esta é a chave. Permanecer, esse receberá recompensa. Entendeu? Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Entendeu? Mas ele não vai receber recompensa. Você quer receber recompensa ou não? Amém? Glória a Deus. Agora note bem, queridos irmãos, vamos falar desses dois grupos de materiais que você e eu estamos utilizando cada dia para construir o reino de Deus na nossa vida. Note bem. Ouro, prata, pedras preciosas, o que são? O que são isso? Ouro, prata, pedras preciosas, são materiais perenes. São materiais que não se destroem, que não se acabam. E quando eles passam pelo fogo, estes materiais, eles realçam maior valor da sua constituição. É ou não é? Não é assim que trabalha o ourives, com o ouro, com a prata, etc. Então pode vir o fogo. Então quando o crente verdadeiro, ele passa por aquela luta, por aquela batalha, e agora, por esta pandemia, a sua fé é robustecida. É ou não é? Aleluia. É. Deus é bom. Agora, o que é, então, este primeiro grupo de materiais que Paulo está falando aqui? Não é nada mais nem nada menos
do que o próprio Paulo fala em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Então, ouro, prata, pedras preciosas é algo refinado, algo de valor, algo que custa caro. E o fruto do Espírito, que aqui é um fruto só, está no singular, tem 9 graças, 9 qualidades, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Isso é o que Deus espera que cada um de nós frutifiquemos, cada dia. Agora veja bem, o outro grupo, o segundo grupo, são de materiais perecíveis. Esse primeiro grupo que falamos são os materiais não perecíveis. Amém? O segundo grupo, madeira, feno ou palha, são perecíveis. Quando o fogo pegar ali, acaba logo, não é verdade? Vejo os incêndios nos Estados Unidos e outros lugares, aqui na Amazônia também. Veja a madeira. Então, o que são esse grupo? O que é esse grupo perecível que Paulo está falando de madeira, feno e palha? Ele mesmo responde, está em Gálatas capítulo 5, a primeira parte, quando ele fala a respeito das obras da carne. Então, madeira, feno e palha são obras da carne, são perecíveis. E elas são muito conhecidas, essas obras da carne. Por exemplo, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, isso é o que consta no texto, viu? Eu estou lendo o texto, Gálatas 5. Feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Diz Paulo, declaro a vocês que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está claro. Está na sua Bíblia aí, pode ler. Amém, irmãos? Então, que materiais você está usando? Os perecíveis ou os não perecíveis? Quando a gente encontra uma pessoa, um irmão, uma irmã cheia de amor, e a gente olha para trás da vida dela, é isso mesmo. Esse é o seu testemunho, esta é a sua fé. Uma fé comprometida com Deus, com a igreja, com os santos e com as pessoas de modo geral. Ela manifesta o bom cheiro, o bom perfume de Cristo. Cristo foi assim e é assim. Abra sua Bíblia também em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, eu já estou indo para o final. Jesus está dizendo o seguinte: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O encorajamento de Jesus, que ele sabia que se usarmos esse primeiro grupo de materiais, ouro, prata e pedras preciosas, não é a verdade, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, etc. Então nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Mas ele diz para a gente se alegrar. Por isso não se entristeça, querido irmão. Pela luta, pela batalha, ou até por perseguição no seu próprio trabalho. As incompreensões da vida. Fique firme, perseverando. Apocalipse 22, 12,
diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: que muitas vezes alguém veio pedir um copo d'água e você virou as costas. Você viu alguém necessitado? Ah, mas esse cara aí é chato pra caramba. Ele pode trabalhar. E você deixou uma oportunidade passar para você ter uma recompensa no céu. É assim que funciona. Então, é bom a gente pensar. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos vivendo o plano de Deus. Deus tem um plano. Não esqueça disso. E se Deus tem um plano, você e eu precisamos ter um plano. Como eu vou viver? Que materiais eu vou usar? Amém? Eu quero salientar ainda, queridos irmãos, porque tem uma doutrina da tradição religiosa que leva o povo a exercer fé nas obras. Isso não está na Bíblia. Nós não temos fé nas obras que fazemos, senão eu não precisaria de Deus, nem de Jesus Cristo, para ser salvo, se eu vou crer nas obras que eu faço. Então note bem, que isso aí está incrustado muitas vezes na mente, até dos cristãos de modo geral, não é? Obras de fé. Essas obras lá no tribunal são obras de fé, não fé nas obras. Entendeu? Agora, eu vou ajudar uma pessoa, isso significa obra de fé. A partir do momento que eu tenho consciência do amor de Deus na minha vida, eu sou alvo do amor dele, então eu tenho amor também pela pessoa necessitada. Então eu estou exercendo obra de fé, resultado da minha fé, da minha salvação, do meu relacionamento com Deus. Não vou fazer qualquer ajuda para esperar que eu seja salvo, porque eu quero ser salvo. Não, eu já sou salvo. Você já é salvo, não está salvo. Você já é salvo. Amém? Então, nós exercemos obras de fé. Justamente, onde é que ela vai ser recompensada? Ah, mas ninguém está vendo, então eu preciso anunciar isso no WhatsApp, eu preciso passar na internet, eu preciso passar na TV. Ah, e muitas vezes daí eu vejo cristãos assim, né? O que fez alguma coisa boa, preciso estar repetindo o que fez. Parece que não cansa de falar o que fez. Deixa de falar do que fez. Deixa Deus reconhecer, ou as pessoas, o que você está fazendo de bom. Se preocupe com aquilo que você está fazendo de errado, de mal. Então, você deve fazer o bem para a pessoa que merece? Não. Eu não merecia nada e não mereço nada, e Deus me dá tudo. Essa é a nossa ótica, a ótica do cristão. Então, se eu ajudar a pessoa, eu não vou ajudar a pessoa porque ela merece. Eu vou ajudar porque ela está precisando. Agora, por que ela está precisando? Não sei, e nem me interessa saber. Interessa que eu vou ajudá-lo. Porque Deus também me ajudou, sem eu merecer. E aí então eu olho para o tribunal de Cristo. Se alguém me deu as costas, se alguém que eu ajudei não reconheceu, e não precisa reconhecer mesmo. Porque o reconhecimento dela,
ou aquilo que ela pode manifestar de gratidão, é pouco por aquilo que o Senhor vai nos dar no tribunal de Cristo. A recompensa, o galardão. Não é pouca porqueira, irmãos. É algo grandioso, tremendo. Então você estará nesse tribunal. Aqueles que não encomendaram as suas vidas aqui, que não aceitaram a Cristo, que não nasceram de novo, que não tiveram uma vida de atividade na presença de Deus, de testemunho, de fé, fazendo a vontade de Deus, entendeu? Eles vão estar dormindo lá no sono da indiferença, até entrarem no juízo final. Você não vai passar pelo juízo final. Você entendeu bem, irmão? Você não vai passar pelo juízo final. Você não vai chegar no juízo final. Você vai entrar no tribunal de Cristo e com Cristo vai governar 1000 anos. Isso aí já é tema para o outro pregador. Tá bom, irmãos? Agora, para encerrar, então, Apocalipse 2, 10b. E aí depois você pode ficar de pé. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Não esqueça desse texto. Leia-o diariamente para lembrar-se que você tem uma coroa guardada nos céus, reservada no céu, pronta para ser colocada em você. Vamos nos colocar de pé. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos entender desses temas. Precisamos conhecer as dispensações. Precisamos conhecer o que vai acontecer depois do tribunal de Cristo. E ainda tem muitas coisas para acontecer. Amém? Precisamos nos preparar para isso. Feche seus olhos. Pai, te adoramos agradecidos por tua graça e amor. Obrigado porque o Senhor é misericordioso e um Deus consolador. O Senhor tem um plano. E o Senhor tem explicado através dos séculos este plano para a humanidade. E aqueles que entenderam e te aceitaram e reconheceram o Senhor como o único e suficiente Salvador e também Senhor de suas vidas, o Senhor há de honrar, porque assim é a tua palavra e a tua palavra é a verdade. Obrigado porque nós entraremos no tribunal de Cristo e as nossas obras serão julgadas e o Senhor é justo juiz para nos dar a recompensa devida. Prepara-nos, ajuda-nos nas nossas necessidades, Pai, e que cada um seja despertado em estar pronto para servir, estar pronto para ajudar o próximo, estar pronto para glorificar o Teu nome e Te honrar e Te adorar em espírito e em verdade. Que cada um de nós não se esconda, porque nós não podemos nos esconder de Deus. Vem, Jesus, habita no coração dos Teus filhos. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm a bondade de sentar-se. Pastor César Augusto.